Esse podcast é apresentado por b9.com.br. O programa que você vai ver a seguir foi uma reportagem que superou os limites do nosso telejornal diário, o Hora da Notícia. A ideia inicial era cobrir as atividades da Quinzena do Negro, uma promoção da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia, realizada na USP no mês passado. Foi assim que Paulo Roberto Leandro, apresentador do Hora da Notícia, abriu o programa da TV Cultura em meados de 1977. A pauta parecia simples: registrar um evento universitário, a Quinzena do Negro, organizado na USP. Mas bastou ligar o microfone para perceber que algo maior estava acontecendo. É isso que estará em seu vídeo a partir de agora. Negros falando de negros, negros falando de brancos e uma nova visão do problema. E o que era para ser uma pequena reportagem no telejornal se tornou um documentário de 45 minutos intitulado O Negro, da Senzala ao Sul. Sim, eles estão unidos de novo. Não mais de cabelos esticados, cabelos tímidos de uma época que já passou. Quase 90 anos após a abolição, a quarta geração de negros brasileiros livres começa a consolidar uma unidade racial. E a luta pela afirmação da cor, por uma consciência negra sem disfarces ou branqueamento, vai deixando para trás histórias de humilhação. A voz por trás das entrevistas era do jornalista Gabriel Prioli. E ele não registrava só um evento, registrava um momento, um ponto de virada. Um novo pensamento negro florescia dentro das universidades. E nas ruas do Rio e de São Paulo, nos bailes e encontros de periferia, surgia o movimento Black. Dançante, afirmativo, politizado. Parecia haver ali uma conexão invisível entre tudo isso. Como se os ventos de luta que sopravam em outras partes do mundo também soprassem aqui. Nos Estados Unidos, os negros estavam se levantando contra a segregação. Em todo o continente africano se combatia os restos do colonialismo. Na África do Sul, enfrentavam o apartheid. E aqui no Brasil, a luta era contra o silêncio, contra a farsa da democracia racial, contra a negação institucional do racismo. Entre intelectuais, universitários e militantes negros, uma certeza começava a circular. Nunca houve uma democracia racial por aqui. Era como se um espírito do tempo pairasse sobre os corpos negros em toda parte. Aonde quer que estivesse, essa consciência se organizava. Não é coincidência que, nesse momento, no Rio de Janeiro, uma mulher negra chamada Lélia Gonzalez estivesse atravessando uma transformação radical. O que se movia dentro dela, logo se moveria fora. E a sua revolução interior ajudaria a transformar o Brasil. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Lélia Gonzalez. Episódio 2, Revolução Interior. Nos anos 60, Lélia Gonzalez já era uma professora universitária, um feito raro para uma mulher negra naquela época. Ela rompeu com o destino traçado para a maioria da sua família e ascendeu socialmente pela educação, num tempo em que a presença negra nas universidades era quase inexistente. Eu era uma ilha negra cercada de brancos por todos os lados, né? E que brancos, né? Você imagina, né? Ela conta nessa entrevista que concedeu em 1988 para o projeto Perfil da UERJ que essa solidão fez ela se afastar aos poucos da sua identidade negra e caminhar em direção a um ideal branco idealizado. Isso em todos os sentidos, estético, cultural e de pensamento. É o que ela vai chamar de processo ou ideologia do branqueamento. Que é uma das formas mais sofisticadas do racismo latino. A meu ver, o racismo anglo-saxão não tem a sutileza do racismo latino-americano. Essa sutileza que Lélia fala é perversa.
Em vez de leis explícitas de segregação racial, como nos Estados Unidos, o racismo latino-americano brasileiro se infiltra de maneira silenciosa, cotidiana, e por isso mesmo é mais difícil de identificar e combater. A cor da pele se torna uma régua social invisível, com tons intermediários que definem acesso, respeito e até afeto. Quanto mais próximo do branco, na pele, na fala, nos costumes, mais aceito você é. E o que se irradia a partir daí, evidentemente, o grupo branco, como sendo a classe dominante, né? Ele detém os meios de comunicação, ele detém todos os aparelhos ideológicos, né? Possíveis, e passa para os grupos dominados, né? Que são racialmente diferentes, culturalmente, etnicamente distintos, né? Passa a sua própria ideologia, né? Que é da afirmação de um eurocentrismo, né? E a afirmação da superioridade da raça branca com relação a qualquer outra. Daí que, enxergando o branco como o ideal a ser perseguido, pessoas racializadas, inclusive negras, tentam embranquecer, se afastando da sua própria identidade e de tudo aquilo que minimamente se parece negro: religiosidade, música, filosofia, valores e tudo mais, criando uma escala dos mais escuros até os mais claros, se não no tom da pele, na subjetividade. E quem ascende nessa escala, como foi o meu caso, passa por um processo de lavagem cerebral, né? Em que você vai esquecendo as suas origens, tá? Até o momento em que a vida, né, te dá uma porrada na cara, aí você acorda e vê, peraí. Lélia tomou uma porrada da vida. A morte do marido, Carlos Gonzalez, levou ela para a lona. Ele era um homem branco, de ascendência espanhola, e viu de perto a violência do racismo contra Lélia, sua esposa. A família dele não admitia que ela, uma mulher negra, fosse casada com um rapaz como ele, bem nascido e branco. Carlos então brigou com todos para defender a esposa, e o desgaste familiar quebrou seu espírito. Depois disso, ele tirou sua própria vida, e o mundo de Lélia caiu. Eu me emociono muito quando eu falo dele, que foi essa pessoa que demonstrou uma solidariedade extraordinária a nível de casamento, e, por outro lado, dentro desta solidariedade, ele foi a primeira pessoa a me questionar com relação ao meu próprio branqueamento. Há muitos anos, Lélia vinha se afastando da sua identidade negra. Ao entrar no ambiente acadêmico, entendido na época como o mundo dos brancos, ela tentou emular interna e externamente a brancura que não tinha na pele. E é isso que faz com que ela praticamente adentre ao mundo branco, né, uma mulher negra no mundo branco, não fosse o racismo que está sempre ali, né, para mostrar aquilo que ela mesma escreveu, que é o lugar do negro, né, o lugar da pessoa negra. Essa é Flávia Rios, socióloga, professora da Universidade Federal Fluminense e uma das biógrafas de Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez fica casada por apenas 2 anos e pouco e falece o marido. Então isso cria nela uma grande ruptura, né, de que esse mundo branco que é apresentado, esse mundo de assimilação social, ele não existe, é uma farsa, né? É uma farsa, uma grande farsa. A dor da perda a jogou no fundo do poço, mas foi lá, nesse lugar escuro, que Lélia começou a cavar para dentro de si. Iniciou uma jornada psicanalítica, vasculhando memórias, dores, símbolos. E descobriu ali, no inconsciente, o quanto havia tentado negar a sua origem. Anos depois, refletindo sobre tudo isso, Lélia falou ao jornal Pasquim sobre como a psicanálise ajudou a se reencontrar com a sua negritude. Meu lance na psicanálise foi muito interessante. A psicanálise me chamou a atenção para os meus próprios mecanismos de racionalização, de esquecimento e de recalcamento. Foi inclusive a psicanálise que me ajudou nesse processo de descobrimento da minha negritude. Pelas falas dela, se percebe que esse processo de branqueamento que ela fala acontece, para usar os próprios termos da psicanálise,
de maneira inconsciente, como se estivesse apenas seguindo o fluxo, jogando o jogo da branquitude, sem se dar conta de que estava aniquilando a sua própria identidade. Mas a gente sempre sabe, né? Depois de estudar psicanálise, depois de fazer parte, ter sido uma lacaniana assim de quatro costados, a gente sabe, não? E o Lacan diz, né, que o analisando, é ele quem sabe do seu problema, né? O analista só ajuda a pontuar, né? O Lacan que ela menciona aqui é Jacques Lacan, psicanalista francês que reinterpretou Freud com a ajuda da linguística, da filosofia e da antropologia, tudo que Lélia já vinha estudando há muito tempo. Não por acaso, ela vai levar essas ideias para sua forma de entender o racismo no Brasil. Um dos momentos em que essa consciência racial se chocou com a realidade foi no segundo casamento, no fim dos anos 60. Lélia se casou com Vicente Marota, homem de origem negra que ela mesma descreve como mulato, filho de mãe preta e pai branco. Mas a relação foi um paradoxo difícil de lidar. Na entrevista para o Pasquim, ela diz o seguinte sobre ele. Ele tinha uma ideologia de classe, não gostava de preto. Nós ficamos juntos durante 5 anos. Era engraçado, porque enquanto eu estava numa busca de mim mesma, ele procurava fugir de si próprio. Apesar da gente se gostar muito, a relação da gente não estava combinando. A gente se separou e minha cabeça dançou. Afinal, eu fui casada com um cara branco, de origem espanhola, que dava todo apoio à questão racial. E quando eu caso com um cara de origem negra, ele não tem essa solidariedade, ele disfarçava esse lado. E aí eu fui parar no psicanalista. E aí ela entra, mergulha num processo psíquico, social, cultural muito extremo, e que só consegue se recuperar via o candomblé, que é quando ela se aproxima do candomblé, mergulha nas raízes negras, na cultura negra, na afirmação cultural negra, de quem ela é, de onde ela veio, e também num processo psicanalítico, né? Ela vai estudar a psicanálise, vai se aprofundar no inconsciente, vai se aprofundar na memória, vai se aprofundar nesses temas que passaram a ser também temas que vão depois dar destaque na obra dela. Esse reencontro com as suas raízes não ficou só no plano simbólico ou teórico. Ele se manifestou no cotidiano, no corpo, nas roupas, na comida, na religião. Foi no candomblé que Lélia encontrou um novo código cultural, um novo modo de viver, pensar e sentir. A estética, o simbolismo, a relação com a natureza e a ancestralidade deram forma a uma espiritualidade radicalmente afro-brasileira. E, em certo sentido, o candomblé também foi um organizador psíquico para Lélia Gonzalez. O despertar interior da consciência racial começou a desaguar no seu exterior, e a sua estética passou por uma forte mudança. Seu cabelo, que antes se escondia por debaixo de uma peruca alisada com corte Chanel, agora estava à mostra, volumoso, crespo, natural. Com alguma frequência era adornado com um turbante de cores vibrantes, acompanhados de brincos e colares de contas contornando o pescoço. Suas roupas, antes em tons pastéis, em cores sóbrias, deram lugar às chamadas cores vivas, vibrantes e quentes. Aquele era o espírito do tempo entre mulheres negras nos Estados Unidos, África e Brasil. Angela Davis, Alice Walker, Nina Simone, Beatriz Nascimento, quase todas passaram por essa renovação estética no vestir. Isso fazia parte da politização do corpo negro. Mostrar publicamente o orgulho de suas raízes tinha se tornado uma importante ferramenta de mobilização e pertencimento. Com quase 40 anos, Lélia estava em profunda transformação e já era irreconhecível para muitos dos seus colegas do passado. O corpo já tinha mudado, agora era a vez de mudar o mundo. Sobre isso, a gente ouve assim que voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias, mas nossos apoiadores receberão episódios toda semana. Na próxima segunda-feira, nossos apoiadores vão receber um episódio extra exclusivo falando sobre Beatriz Nascimento, historiadora, militante e um dos nomes mais importantes do movimento negro brasileiro. Isso mesmo, um episódio do História Preta exclusivo para nossa comunidade de apoiadores. Nos apoiando a partir de R$10,
você recebe uma newsletter aprofundando o episódio, acesso ao grupo exclusivo de apoiadores, desconto na nossa loja e podcasts exclusivos. Apoie em apoia.se/História Preta ou em orelo.cc/História Preta. Na primeira metade dos anos 70, o Brasil ardia sob os anos de chumbo da ditadura. Mas mesmo sob a mira da repressão, Lélia começou a abrir espaço para discussão política, primeiro em salas de aula, depois em rodas de conversa na casa de colegas. Ela era professora da Universidade Gama Filho quando começou a participar e agitar reuniões de discussões políticas entre professores e estudantes. Aqueles eram anos de ditadura, aliás, eram anos de chumbo dentro da ditadura. Momento em que se intensificou a perseguição contra opositores políticos do regime e se criou um clima de tensão e paranoia com a atuação dos órgãos de repressão política. Lélia não sabia, mas estava no radar do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, um braço da repressão que mantinha fichas, vigiava, intimidava e prendia opositores do regime. Segundo os documentos, agentes do Estado estavam averiguando seu possível envolvimento no recrutamento de novos adeptos para a doutrina marxista, o que mais tarde ficaria comprovado ser uma suspeita infundada. Lélia estava começando seu processo de insurgência e seu interesse não era o marxismo, como suspeitavam, mas era algo tão subversivo quanto. Naquele momento, falar sobre raça era visto como subversão. Não porque Lélia falasse em armas ou revolução, mas porque ela denunciava algo que a ditadura militar negava com força: o racismo no Brasil. A ditadura manteve, durante os seus 21 anos de vigência, uma base, uma plataforma político-ideológica. Essa é Gabriele Abreu, mestre em História pela UFRJ e pesquisadora da história do negro na ditadura. E dentro dessa plataforma tem vários elementos. Tem os elementos que são mais conhecidos, né? O anticomunismo, uma certa moralidade, até mesmo uma religiosidade, né? de cunho cristão. Mas além de tudo isso, também fazia parte dessa plataforma política ideológica a negação do racismo no Brasil. Parte dessa base político-ideológica estava a defesa do mito da democracia racial, estava essa crença de que no Brasil não haveria uma problemática racial, não haveria uma problemática sobre raça. E é curioso porque se assumia a desigualdade social de maneira comedida, mas se assumia uma desigualdade social no Brasil, mas a desigualdade racial era 100% refutada. A ideia de que o Brasil vivia uma democracia racial plena era antiga, mas ganhou popularidade nos anos 50 e se estabeleceu de maneira sólida durante a ditadura de 64. Fazia parte do regime consolidar a ideia de unidade nacional para conseguir apoio popular para suas medidas autoritárias. Daí que eles criaram slogans ufanistas para reforçar a ideia de pertencimento e nacionalidade. O slogan Brasil, ame ou deixe-o virou propaganda oficial, assim como a frase quem não vive para servir o Brasil não serve para viver no Brasil. Nesse sentido, para a ditadura, falar de racismo, de raça ou identidade racial prejudicava a ideia de unidade nacional propagada pelo regime, que acreditava apenas em uma identidade, a brasileira. A partir de 74, Lélia Gonzalez começa a se mobilizar e a produzir conhecimento e reflexões sobre a temática racial no Brasil. E a partir disso, em plena ditadura militar, passa a questionar um dos principais pilares ideológicos do regime: a suposta democracia racial brasileira. Para Lélia Gonzalez, a questão negra não era só uma questão estética, passava também por uma necessidade política. E naquele momento da história, os ventos de mudança começaram a soprar no Brasil, e uma certa intelectualidade negra começou a se mobilizar em diferentes regiões do país. No Rio Grande do Sul, em 1971, o Grupo Palmares reunia professores, jornalistas e artistas negros engajados na formação política e na valorização da cultura afro-brasileira. Na Bahia, em 74, surgia o Bloco Afro Ilê Aí, desafiando o racismo e a invisibilidade dos negros no Carnaval de Salvador. Em
Em São Paulo, a tradicional imprensa negra reafirmava sua presença, enquanto grupos como o Centro de Cultura e Arte Negra atuavam na recuperação da produção cultural das artes cênicas por mãos negras. No Rio de Janeiro, o movimento Black Rio se espalhava pelos subúrbios e pela Baixada Fluminense, se tornando um fenômeno de massa que fazia milhares de jovens negros se orgulharem de sua negritude. Também no Rio, o sambista Candeia fundava a escola de samba Quilombo, levantando críticas sobre a apropriação do samba e do carnaval pelas elites brancas do país. Em meio a tudo isso, Lélia Gonzalez está se juntando com intelectuais como Januário Garcia, Beatriz Nascimento, entre outros, que estão formando, nesse momento, uma entidade que seria uma espécie de escola do movimento negro, um centro irradiador da luta contra o racismo no Rio de Janeiro. Nascia ali o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, mais do que uma entidade, um centro nervoso do pensamento negro insurgente no Rio. E Lélia estava no coração dele. O IPCN nasceu da inquietação de intelectuais negros diante do embranquecimento das universidades. Gente negra de todas as áreas se reuniam na Universidade Cândido Mendes e criaram um grupo de estudos chamado Centro de Estudos Afroasiáticos, que inicialmente tinha a finalidade estritamente acadêmica. A ideia era justamente produzir reflexões a respeito de raça numa perspectiva negra, coisa raríssima para o ambiente acadêmico daquele tempo. Desse grupo de estudos de intelectuais negros é que vai sair o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, local em que Lélia Gonzalez atuaria junto com outros militantes. Uma das figuras centrais desse grupo era Beatriz Nascimento. Historiadora, professora nascida em Aracaju, foi uma das fundadoras do IPCN. Eu vou falar melhor sobre ela num episódio extra exclusivo para apoiadores. Mas o que você precisa saber é que, em plena ditadura, Beatriz Nascimento denunciava o apagamento histórico da população negra. Em 1988, ela concedeu uma entrevista para o Januário Garcia, militante e documentarista do movimento negro, e amigo de Lélia e Beatriz. Esse arquivo foi restaurado e remasterizado pela Kutne e está disponível no canal deles no YouTube. Nessa entrevista, a Beatriz Nascimento fala um pouco sobre essas primeiras mobilizações negras nos anos 70. Era um momento muito difícil, um momento nacional muito difícil. Nós estávamos, você se lembra disso, em pleno AI-5, a partir de 74. Havia pouco trânsito entre as pessoas naquele período e era necessário que alguns indivíduos tomassem determinadas atitudes frente à questão racial, sem envolver muitos outros, no sentido de não colocar os outros em situação de perigo, porque nós vivíamos uma situação de perigo. Todo cuidado era pouco. Naquele instante, eles sabiam da fragilidade das instituições. E estabelecer uma organização social de formação e debate que questionava as bases ideológicas do regime militar poderia ser muito arriscado. Então, houve justamente toda essa tática que eu às vezes falo, não brincando, mas seriamente, a tática quilombola, quer dizer, estar do lado, estar atrás e só estar na frente no momento em que as coisas realmente se tornem difíceis e haja necessidade da nossa presença na frente. E naquela época, entre 1975 e 76, pessoas como Beatriz Nascimento, Eduardo Oliveira e Oliveira, Lélia Gonzalez, entre outros, assumiram a frente do debate público e passaram a questionar de frente a ideia de que o Brasil vivia uma democracia racial, onde não existia conflito racial. Era muito comum que a realidade brasileira fosse comparada aos Estados Unidos. Diziam que aqui nunca teve leis de segregação racial como lá. Enquanto lá, Martin Luther King, Malcolm X e companhia precisava lutar por direitos básicos, aqui os negros tinham plenos direitos. Era o que eles diziam. Aí que aquela geração de militantes e intelectuais negros começa a questionar esses argumentos a partir da realidade brasileira. Se vivemos uma democracia racial, por que os negros são os que mais morrem vítimas da fome?
são a maioria nas favelas, a minoria nas universidades, a maioria dos analfabetos, a maioria no subemprego. Talvez, olhando de hoje, essas reflexões parecem óbvias, mas só é óbvio hoje porque eles conseguiram emplacar esse pensamento no passado, abrindo um caminho que ainda estava fechado. Nós percebemos, né, no Brasil, um fato de que aqueles brancos que sempre foram, né, os sujeitos e nós os objetos da pesquisa deles, né, eles estão começando a ficar preocupados porque nós, intelectuais negros, né, já começamos a nos defrontar com eles no próprio campo, tá? No próprio campo da academia, né? E, evidentemente, claro que eles vão nos acusar, como nos acusam, né, de racistas, disso e daquilo, porque a gente está mostrando que o rei está nu. Mostrar que o rei está nu é perigoso, e naquela época era suficiente para virar alvo do regime. O IPCN chamou a atenção dos aparelhos da repressão política. E hoje, depois da Comissão da Verdade, sabemos que o Instituto estava sendo monitorado pelo Estado. No documento de 18 de março de 1977, agentes da ditadura descrevem o IPCN como um órgão coordenador das atividades de resistência negra do Estado do Rio de Janeiro, e que tinha ligações diretas com outras entidades negras, como o Centro de Estudos Afroasiáticos, o Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo e o Afoxé Filhos de Gandhi. O temor deles era que estivesse se organizando ali um grande movimento de massas com potenciais de desestabilização social. E eles estavam certos. Naquele momento, a palavra virava arma e o pensamento negro virava movimento. E Lélia Gonzalez estava no centro dos acontecimentos. Estava nascendo ali uma intelectual, uma ativista, uma negra insurgente. Aos 40 anos, Lélia Gonzalez estava renascendo e entraria de vez para a história. No próximo episódio de Lélia Gonzalez, nós veremos como a violência policial da ditadura se torna o estopim da criação do maior movimento social negro da história do Brasil. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta ou orelo.cc/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, e teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna, e a gerência da comunidade é de Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.